Aqui, aqui nós temos então a nossa DRE, onde nós temos receita bruta, preço de venda vezes quantidade, tanto da camisa quanto da calça, e a soma de cada coluna nós temos no total geral da empresa. Total geral da empresa. As deduções da receita ficaram então os valores de 10% sobre preço de venda a título de desconto e 10% a título de tributo sobre venda. Receita bruta menos receita, dedução da receita igual a receita líquida. Os custos, o preço de custo vezes a quantidade vendida. E aí, receita líquida menos os custos, nós temos o lucro bruto. E aí temos as despesas. As despesas, nós trouxemos para as despesas, como estamos tratando do custeio variável, então tudo aquilo que era custo indireto, que não foi rateado para o produto, ele tornou-se despesa, né? Veio para o grupo das despesas dentro do resultado. E aí nós trouxemos então 50% para o produto calças e 50% para a camisa, totalizando 8.800, e mais as despesas administrativas, 5.100, e as despesas financeiras que vão lá dentro do resultado financeiro. Uma grande confusão que muitas vezes é feita é a forma de totalização da nossa DRE, né? Então, as despesas, elas totalizam para cima. Então, o título do grupo despesas está acima das contas às quais ela irá totalizar. O resultado financeiro também é da mesma forma. Ele está acima das contas às quais ele irá totalizar. Ou seja, o resultado financeiro ele é resultado de receita financeira menos despesa financeira, né? E aí nós temos depois o LAIR, que é o lucro antes do imposto de renda, que é fruto do lucro bruto menos as despesas, mais ou menos o resultado financeiro. Então nós tínhamos lá um lucro bruto no total geral da empresa de 14 mil, né? Nós temos aqui 14.554, tivemos despesas da ordem de 13.900, menos R$ 400 de despesas, né? Então sobrou, na verdade, 254. Sobre esses 254, então o resultado sendo positivo, nós calculamos então o imposto de renda e a contribuição social, 15% de imposto de renda e 9% de contribuição social. No quadro das premissas do exercício, ele trazia então aqueles eventos, né? Então nós tínhamos lá em cima o quadro com as premissas, onde nós tínhamos ali, né, eventos patrimoniais, tá? Então nós tínhamos lá o valor do saldo em caixa, bancos, né, clientes, o estoque de matéria-prima, tudo isso aqui era saldo já em 31/12, ou seja, era o que sobrou na conta. Então, se, por exemplo, as contas ali de baixo, que são despesas, né, e custos indiretos, no caso, energia, supervisão da fábrica, aluguel, tudo isso aí já havia sido baixado do caixa. Eles estavam constando em despesas, mas já havia sido baixado do caixa. Inclusive as vendas também já havia todas elas sido consideradas no caixa. Existem alguns eventos que nós geramos quando adaptamos o exercício para o custeio variável, que nós vamos tratar agora. Então, nós temos lá o nosso balanço aqui, né? Vamos trazê-lo mais para o centro da tela. Isso. E vamos olhar o seguinte. Bom, eu já tinha então saldo de caixa, de bancos, né? E eu tinha um saldo de clientes de 6.000, tá? 6.060 era o valor que eu tinha de saldo de clientes, tá? Porém, nós incluímos a premissa de que haviam descontos concedidos, né? E esses descontos entraram como deduções da receita. Então, como o exercício ele já contemplava
que uma parte do que foi vendido ficaria como saldo a receber, né, nós vamos ver na conciliação do caixa que justamente o que dá a diferença é a questão desses descontos, tá? Então, nós temos o seguinte, o estoque, tinha estoque de matéria-prima, 5 mil, porém, não foram vendidas todas as calças, não foram vendidas todas as camisas. Então, nós fizemos o cálculo, né, com base no preço de custo, da quantidade que ficou por vender, né, que ficou em estoque. Se nós pegarmos aqui o valor de custo, né, então nós temos lá o custo dos produtos. Mais abaixo, vamos aqui mais para o lado para cá. Isso, ok. Então vamos observar aqui. Olha, nós temos que o custo dos produtos é 4,30, né? Tem uma dízima ali acompanhando, para a calça e 4,11 para a camisa, né? Nós temos nas premissas do exercício que foram produzidas 1.400 calças e foram vendidas 1.100 calças. E foram produzidas 1.500 camisas e foram vendidas 1.300 camisas. Ou seja, então sobraram 300 calças e sobraram 200 camisas, né? Então, eu multiplicando, né, essa quantidade, lembrando que se o custo da calça e da camisa é a soma do que está aqui em consumo de matéria-prima e e a mão de obra direta, ou seja, esses dois valores aqui totalizam 12.200, tá? 6.400 mais 5.800. Esses dois valores totalizam 12.200. Eu não posso deixar dar diferença no cálculo do da minha quantidade. Aí, quando a gente faz sistema de arredondamento, pode acontecer de você perder valores lá. No primeiro cálculo que eu tinha arredondado, que eu mandei o Excel arredondar para 2 casas, a diferença dava R$15. Aí depois eu tirei os arredondamentos e aí fechou a conta. Então é importante, né, lembrar, ou esse valor vai ficar somando o que está no custo com o que sobrou no estoque, tem que dar os 12.200, tá? Que é a soma das duas variáveis que entraram ali no custo dos produtos, certo? Então, esse 1.291, 69 e 822 é referente a essa quantidade que sobrou. Lá nas premissas também havia lá um valor de equipamentos de produção que foi adquirido, que é 2.000, e a depreciação. Né? A depreciação já estava lançada lá dentro dos custos indiretos e a depreciação acumulada é conta redutora do nosso ativo, né? Nós temos aqui, então, dentro do passivo, nós temos os fornecedores, que já estavam lançados lá no nosso, nas premissas, mas aí nós calculamos o imposto de renda, nós calculamos a contribuição social e calculamos os tributos sobre venda. Então, também esses itens entraram. E no patrimônio líquido foi recebido o resultado do exercício. Então, para que o nosso balanço pudesse ter o mesmo valor de ativo e passivo, né, nós temos então que fazer justamente esses lançamentos aí, tá? Aí eu vou explicar então agora, deixa eu só mostrar aqui então, né? Aqui tá lá o nosso ativo, né? O total do ativo, soma do circulante com o não circulante, deu 13.254,64 e o passivo 13.254,64, que é o circulante, passivo circulante com não circulante e mais o patrimônio líquido. Agora vamos olhar então a conciliação da conta caixa, né? Ele já tinha trazido um valor de saldo da conta caixa. Então, o que entrou no caixa? Bom, entrou o capital de 6.000, que está declarado lá no exercício. Aí, a empresa comprou
depositou R$ 1.000 no banco, então saiu do caixa, tá falando que tem R$ 1.000 no banco lá, né? Para todos os efeitos, a origem disso é o caixa. Depois, o estoque de matéria-prima, tá lá, R$ 5.000. Depois, matéria-prima consumida. A matéria-prima consumida foi 6.400. Porém, nós temos 3.920 a pagar para fornecedores. Então, fizemos a conta, né, e deixamos essa diferença lá nos fornecedores e o restante baixou do caixa. Comprou imobilizado no valor de 2.000 e pagou os 5.800 da mão de obra direta, pagou energia elétrica, pagou a supervisão geral, né, uma vez que todos esses gastos estavam lá na DRE e não constavam como contas a pagar. Então, nós temos que entender que isso saíram esses valores do caixa, né? Supervisão geral da produção, aluguel da fábrica, supervisão do almoxarifado, o seguro, despesas comerciais e as despesas financeiras. Isso totalizou, então, saídas de caixa na ordem de 30 mil, né? Então, o valor das saídas de caixa da ordem de 30 mil. E as entradas totalizaram, né, o valor de 6 mil que entrou do capital social, mais os 27.720. O que é esse valor? É o valor da venda menos os descontos. Se eu tive descontos incondicionais, né, o total da venda foi 30.800 e eu tive 10%, ou seja, eu tive 3.080 de descontos, né? Esse desconto não entrou no caixa, esse desconto abateu daquilo que eu deveria receber como receita bruta. Então, sobrou esse valor, né, 27.720. Então, somando 6.000 com 27.720, ficou 33.720 de entradas no caixa, contra 30.280 de saídas do caixa, ou seja, sobraria 3.440. Então, esses 3.440, o exercício está dando um saldo de caixa de 460. 460 menos 3.440, o que sobra é justamente o que está em tributo, em clientes a receber, né? Se eu tivesse aqui colocado os 30 mil integral, né? Se eu colocar aqui os 30 mil integral, né? Sobraria justamente lá, ó, os 6.060 que o exercício está falando, né? Mas esse desconto que a gente inseriu nas premissas do exercício, eles não entraram. Então, por isso que a gente teve que fazer esse lançamento aqui, alterando a premissa do valor de 6.060 para 2.980, porque senão a diferença do balanço era justamente essa. Tá? Então, esse é o exercício adaptado à situação do custeio variável, né? Então, nós temos aqui o nosso balanço, temos a nossa demonstração do resultado do exercício, e observem que nós não calculamos a nossa DRE para o ponto de equilíbrio, né? Mas observando aqui, nós já temos o seguinte, olha, o produto calça, né, se ele suporta pagar 50% dos custos fixos, né? Entenda-se custos fixos quando estamos falando de custeio variável, custos e despesas, tá? Mas o produto camisa, ele já levou um prejuízo ali, né? Só na relação do lucro bruto com as despesas. E aí mais as despesas financeiras, então ele resultou num prejuízo. Então o lucro que a calça teve quase que todo foi consumido pelo prejuízo da camisa. Ok?